Oi, gente, tudo bom? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler juntos 2 versículos, ok? Então, o primeiro versículo vai ser o versículo 6. E ele diz o seguinte: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição. Outro versículo que nós vamos ler também é o 13. E ele diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Então, que nesse momento você possa receber essa palavra como esse jovem. Pobre, não na questão financeira, mas sim na questão de entender que nós não sabemos tudo. Nós não temos o conhecimento sobre tudo no mundo. Nós precisamos estar dispostos a aprender. E é melhor ser assim do que um rei velho e insensato. Ou seja, uma pessoa que se acha rica, que já se acha cheia do conhecimento, acha que já sabe tudo e não se deixa admoestar. Então, que nesse momento você deixe que o Espírito de Deus fale com você e receba essa palavra no seu coração. Amém? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre quais são os nossos objetivos e quais são as nossas responsabilidades. Bom, Paulo disse algumas coisas para Timóteo sobre algumas responsabilidades que ele precisava ter. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual, rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé. Ou seja, ele tinha a responsabilidade de estar militando uma boa milícia acerca do que foi falado sobre ele através do Senhor. E ele tinha a responsabilidade de conservar a fé e a boa consciência, diferente de outras pessoas que tinham rejeitado isso, não tinham feito isso. Mas além disso, Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te ao Senhor aprovado, como obreiro que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, ele tinha a responsabilidade de zelar pela sua vida espiritual e buscando aprender cada dia mais de Deus através da palavra. Ele precisava estar ligeiro na palavra, com sabedoria. Mas além disso, ele fala no versículo 22 de 2 Timóteo capítulo 2: foge também dos desejos da tua mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Então, o que ele fala aqui? Para ele fugir das coisas que muitas vezes outras pessoas procuram, que são esses desejos da sua mocidade, esses desejos carnais, esses desejos momentâneos, mas busca a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Nós temos a responsabilidade de buscar a Deus, de conservar, de trabalhar na nossa vida espiritual com oração, com entendimento da palavra. Nós temos a responsabilidade de rejeitar as coisas do mundo, de rejeitar aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não agrada a Deus. Mas o que as pessoas buscam? O que as pessoas andam buscando por aí? Porque geralmente não é isso. Paulo fala em Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e assim, continuando este capítulo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles amam mais os prazeres dessa vida, mais a carne, do que a Deus. Isso é o que os homens procuram atualmente. Mas, além disso, a gente tem também o que Salomão fala, porque a nossa palavra inicial foi em Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. E é engraçado, porque em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Então, o homem, ele nunca está satisfeito. Ele vai procurar saciar os seus próprios prazeres, mas ele nunca encontra a satisfação nisso. Ele nunca está cheio, ele sempre quer mais. E
Qual que é o maior prazer do homem? Atualmente, o maior prazer do homem é a procura pelo dinheiro, é a procura pelas riquezas dessa terra, certo? Mas Salomão também fala sobre isso pra gente. Ele vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Ou seja, a pessoa que procura por dinheiro, que tem esse amor, essa coisa que quer cada vez mais o dinheiro, ela nunca está satisfeita com isso. Ela sempre quer ter mais, mas ela nunca tem o suficiente. E você pode dizer, tá, mas eu não cheguei onde eu queria. Quando eu chegar no meu objetivo, que é um valor X, ou que é uma casa X, um carro X, eu vou estar satisfeito. Mas a Bíblia também fala sobre isso, porque Salomão, ele foi um homem que ele teve tudo. Tudo que você possa querer ou imaginar, ele teve. Ele teve riquezas, ele teve mulheres, ele teve palácios, ele teve grandes casas, ele teve poder. E sabe o que ele fala sobre isso? Sobre no final da vida dele inteira ele ter tudo isso? Bom, lá em Eclesiastes, capítulo 2 e versículo 10, ele diz o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que proveito nenhum havia debaixo do céu. Então ele resumiu tudo que eu conquistei não é tão relevante assim, não é tão proveitoso assim, não é o que esperar disso. Mas aí é interessante porque ele também fala sobre o homem que busca as riquezas e sobre como uma pessoa pode aproveitar essas riquezas que ele buscou através do seu trabalho, através do seu esforço. E é muito interessante porque ele fala o seguinte, em Eclesiastes 2:26, porque ao homem que é bom diante de Deus, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Então aquele homem que não busca a Deus, que faz o que não agrada a Deus, não está na presença do Senhor, a Bíblia diz que a esse homem Deus dá trabalho e ele vai amontoar riquezas. Ele vai ter esse desejo de ser rico, de ter tudo, e ele vai amontoar. Só que isso não vai ficar para ele. Na verdade, o que ele vai ter é muito trabalho, mas o gozo do seu trabalho não está com ele. E a Bíblia fala em Eclesiastes 5:19, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu o poder para delas comer, e tomar sua porção, e se alegrar do seu trabalho, isso é dom de Deus. E aqui que está o segredo, porque você poder usufruir daquilo que você tanto almejou e tanto buscou, é dom de Deus. Porque Deus pode não permitir que isso aconteça com você. E se você não estiver na presença de Deus, facilmente você pode correr atrás de muitas coisas e nunca estar satisfeito e nunca conseguir usufruir plenamente dessas coisas. Mas qual é o objetivo daquele que serve a Deus? É interessante ressaltar o seguinte, em Mateus 7:24 diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então acontece que se você não der ouvidos às palavras de Deus e não praticá-las, você não vai ser esse homem firmado na rocha. Você vai estar firmado na areia. Então agora, pare o que você está fazendo para ouvir a palavra do Senhor ao seu coração. Quais são os desejos e ambições de um homem que serve a Deus? Paulo também deixa isso claro pra gente na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor.
mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então ele estava passando por um momento de dificuldade, sendo preso, e ele disse que todo aquele sofrimento tinha um objetivo. E o objetivo era que as pessoas fossem salvas. Por amor de Jesus Cristo, elas fossem salvas, a salvação chegasse até elas, então tudo aquilo valia a pena. Em Filipenses 4, versículo 11, ele diz: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aqui nós vemos claramente que Paulo não tem essa coisa, esse objetivo por riquezas, mas o objetivo dele é em cumprir o seu chamado, cumprir a obra que foi deixada em suas mãos por Cristo. Mas além disso, sobre as suas preocupações sobre o futuro, ele fala que ele está preparado para se contentar com o que Deus der a ele. Ele está preparado para ter pouco, para ter muito. A sua fé não está firmada nisso, a sua fé está firmada na rocha. Então acontece que se Deus lhe der riquezas, ele não será abalado, ele não será fulminado pelas suas riquezas, almejando cada vez ter mais, se iludindo com isso e deixando a Cristo. Acontece que se ele tiver também só o básico, ele não vai abandonar a sua fé e viver reclamando e murmurando. Mas ele está pronto para ter o que Deus der a ele e cumprir o seu chamado. Mas assim, as preocupações das pessoas às vezes não são sobre dinheiro, sobre riquezas e prazeres, né? Às vezes as preocupações são sobre a família. Então, muitas das vezes você pensa: se eu não trabalhar, se eu não construir essa herança para os meus filhos, o que eles vão ter? O que eles vão ter quando eu for embora? O que vai ficar para eles? Eu preciso juntar algo para minha família. Eu preciso que os meus filhos tenham sempre o bem ou melhor, então eu vou trabalhar muito, eu vou juntar muito dinheiro para que eles tenham tudo o que eles quiserem sempre. E assim, acontece que você está querendo muito passar para os seus filhos uma herança física, uma herança material que vai dar a eles alguma segurança, né? Alguma segurança física. Mas e a herança espiritual? O que você tem passado para os seus filhos? Porque eles podem ter todo o dinheiro do mundo e você está perdendo a chance de ensiná-los a servir a Deus, aquele Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe, que morreu por você na cruz e você tem consciência disso tudo. Você não está passando para eles essa experiência porque você precisa ajuntar tesouros na terra para eles. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nossa família é um bem muito precioso. Nós precisamos zelar por ela. Você precisa trabalhar, você precisa ajuntar o sustento dos seus filhos, da sua família. Mas nesse meio tempo, não esqueça que o mais importante é essa herança espiritual que você tem deixado aos seus filhos. Quando um dia você for embora, os seus filhos vão lembrar de você como aquela pessoa ocupada que estava sempre trabalhando, bem-sucedido na sua vida financeira e somente isso. Ou eles vão lembrar de você como um homem, uma mulher temente, fiel a Deus, que eles tiveram experiências com Deus através da sua vida, que eles ouviram muitos testemunhos e viram a mão de Deus agindo em você através da sua vida, Deus te usando. Qual é a lembrança que os seus filhos vão ter de você e vão passar para os filhos deles, né? E aí você diz o seguinte: o que será do futuro deles se eu não trabalhar? Se eu não ajuntar essas riquezas? Aí eu te digo, o que será do futuro deles se você só juntar riquezas? Qual que é a preocupação desse servo de Deus? Então, nós já vimos que é esse alcance das almas, mas Paulo nos ensina mais ainda, porque em Filipenses capítulo 1, versículo 18, ele fala o seguinte: mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado em toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, me regozijarei ainda, porque eu sei que disso resultará salvação,
pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então a preocupação é em fazer a obra de Deus, que o nome de Jesus seja conhecido, que Deus abençoe as pessoas através da sua vida. E aqui ele tem a certeza de que o nome de Deus será glorificado na vida dele, tanto na vida quanto na morte. Qual é a preocupação desse servo do Senhor, né? Além da preocupação, agora a gente vai analisar então qual é o final da carreira daquele homem que serviu a Deus, que cumpriu o seu propósito, que cumpriu o seu chamado na presença de Deus. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Imagina, meu irmão, você chegar ao final da sua vida e você dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fiz o que me estava proposto, fiz a minha parte, cumpri o meu chamado. Diferente de algumas pessoas, que infelizmente servirá para elas Eclesiastes 12, versículo 1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tive neles contentamento. Ou que diga, como Salomão disse, que no final ele olhou, observou todo o resultado do seu trabalho e disse: isso tudo é vaidade. O que você está juntando? E temos mais conselhos aí, hein? Em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2, Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina. Ele está aconselhando a Timóteo: olha, faz a obra que está nas tuas mãos, pregue a palavra, instes a tempo, fora de tempo. Fala mais ainda: mas se tu sobra em tudo, sopra as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, o meu conselho para você hoje é: cumpre o teu ministério. Onde está o seu foco? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu objetivo? Que esteja no Senhor. Cumpre o teu ministério. Em 2 Timóteo 3 e 14 ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Então, permanece, seja constante, tome uma decisão e seja firme nessa decisão. Muitas pessoas vão dizer o seguinte: mas Deus é quem faz acontecer a obra dele, porque tudo está em suas mãos. É interessante, porque quando havia uma discussão entre os judeus sobre quem era maior, se era Paulo ou se era Apolo, quem era mais importante, quem fez mais pela obra, Paulo respondeu o seguinte: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Deus deu o crescimento. Quem fez acontecer foi Deus. Mas o interessante é que ele fala: eu plantei e Apolo regou. Então todos nós temos uma responsabilidade que o próprio Deus deixou em nossas mãos e nós precisamos executar isso. Deus trabalha mesmo, mas ele nos usa. E nós temos uma função. Todos nós temos uma função. Você tem uma função. Agora, para Timóteo, ele deu um conselho essencial. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se você está com muita dificuldade de servir a Deus, porque sua vida é muito corrida, tá tudo muito difícil, não dá tempo para nada, eu tenho que dizer para você que ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Então, você precisa tomar uma decisão com Cristo e levar a sério essa
militância, essa guerra, né? Você precisa tomar uma posição, porque a verdade é que você escolhe as coisas que você vai fazer durante o seu dia. Você definiu sua rotina, você definiu o seu trabalho, você definiu essas coisas. O que é mais importante na sua vida? Ah, mas está muito difícil de conseguir um emprego que permita que eu vá na casa de Deus. Mas Deus provê tudo o que você tem, então por que você não ora e busca Ele por esse emprego? Toma atitudes para conseguir este emprego, essa situação que te permita estar na casa de Deus, porque o que está te impedindo de fazer a obra de Deus? Bom, escolha a melhor parte. Sabe, quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, Marta estava muito atarefada com seus afazeres e Maria estava apenas ouvindo Jesus. E daí Marta chega em Jesus e fala: Jesus, o senhor não vê que eu estou aqui muito ocupada, cheio de coisas para fazer? Peça que Maria me ajude. E Jesus responde o seguinte: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolha a boa parte. Às vezes você coloca tantas preocupações, tantas coisas para resolver no seu dia a dia e você limita o seu tempo de estar com Deus e você acha que isso é o certo. Mas muitas vezes Deus quer que você separe o tempo dele e cumpra. Cumpra esse momento com Jesus, buscando a Deus, buscando a sua palavra, adorando ao seu Deus. Você tem perdido oportunidades de ouvir a Deus, estando preocupado com as coisas dessa vida. A verdade é que buscar muito, trabalhar muito, querer muito, é uma prisão para você não cumprir o seu propósito. Lembre-se que aproveitar do seu trabalho, do resultado do seu trabalho é um dom de Deus. Então, aonde está a sua preocupação? Aonde está a sua confiança? Você não confia no seu Deus? Renuncie sua falta de confiança em Deus. Trabalhe mais para Deus e menos para você. O que Jesus nos disse a respeito de tudo isso, porque Ele falou tudo. Tudo em poucos versículos, Ele resumiu tudo. Tudo que eu tô falando para você agora, receba de Jesus e ouça bem. Ouça com clareza, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais e que você entenda o que Ele está te dizendo nesse momento. Em Mateus, capítulo 6, versículo 19, Jesus diz o seguinte: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, aqui, nos olhos, ele fala em questão do seu objetivo. Onde está o seu foco? Para onde você está olhando? O que você está almejando? E ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como o seu trabalho, o seu dinheiro estar em primeiro lugar na sua vida e também a Deus. Uma dessas coisas tem uma posição mais importante que a outra. E qual dessas coisas tem sido mais importante na sua vida? Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Qual será o nosso futuro? Como estará a minha família daqui a uns anos? Como será a minha casa? Como será... Fica nessa preocupação que invade a sua alma todo dia pensando nisso. Tira essa preocupação, descansa no Senhor, confia nele, faz a sua parte, se esforça. Mas lembre quem está em primeiro lugar na sua vida. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Você acha que Deus não sabe do que você precisa? O Deus que morreu na cruz pela sua vida não sabe do que você precisa? Pois Ele sabe de todas as suas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus proverá o dia de amanhã. Deus proverá o que você precisa. Deus proverá saúde para sua família, para sua casa. Deus sabe de todas as suas necessidades. Na mão de Deus está o seu futuro. Você não precisa ter essa inquietação tão grande pelo seu amanhã, pelo seu tesouro, pela sua herança, pelo que vai ficar para sua família. Busque primeiro as coisas de Deus, as coisas do alto, que do resto o Senhor vai cuidar. Faça a sua parte, trabalhe, mas coloque em primeiro lugar a Jesus, a Deus, a obra de Deus. Não deixe de fazer a obra de Deus por conta do trabalho que você arrumou para você. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Quando eu li essa mensagem, eu pensei, meu Deus, que palavra dura, quem vai conseguir ouvir isso? E na hora eu lembrei também de um versículo em João 6 que diz assim: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? E aí Jesus respondeu: quereis vós também retirar-vos? Mas Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, meu irmão, receba a palavra de Deus para a sua vida. Eu deixo para a sua meditação novamente o primeiro versículo que eu li, Eclesiastes, que diz o seguinte: melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição. Então, é melhor você trabalhar um pouco menos e ter esse descanso, essa paz, do que você morrer de trabalhar e mesmo assim não usufruir do fruto do seu trabalho. Porque isso é dom de Deus. É Deus quem dá a chance de usufruir do fruto do seu trabalho. É o Senhor quem abençoa. E de nada vale buscar e procurar loucamente pelas riquezas do mundo, porque Salomão resume tudo isso à vaidade. Tudo isso é vaidade. E o fim da carreira do homem que serve a Deus é dizer: eu combati um bom combate. Eu guardei a fé. Eu cumpri o propósito que o Senhor deixou nas minhas mãos. Diferente daquele homem que somente buscou riquezas e vai olhar para trás e vai dizer: nos meus dias eu não tive neles contentamento. Então seja o homem que buscou a Deus. Reserve para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos essa herança espiritual, porque isso os ladrões não minam e nem roubam, porque isso é um tesouro que está lá no céu. Isso o diabo não pode tocar. Heranças físicas, essa preocupação não vai ajudar em nada. E lá na frente você vai olhar para trás e pode se sentir triste e falar: juntei tanto isso, quando eu deveria ter juntado os tesouros espirituais, eu deveria ter feito a obra de Deus. Eu sei que Deus ia me usar muito, mas eu andei ocupado e não aconteceu. Amém? Então é isso que eu deixo para vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida.